desfazendo o feitiço. As mulheres conseguem os homens que merecem. Um ponto que tento fazer em minhas visitas aos blogs dedicados à dinâmica intergênero é ler artigos de muitas perspectivas diferentes. Quando tenho tempo, busco ativamente artigos que sei que discordarei. Acho que é muito fácil ficar preso ao hábito de procurar blogueiros, artigos e estatísticas que reafirmam nossas próprias opiniões particulares. Mesmo dentro dos círculos com os quais estaríamos inclinados a concordar, muitas vezes haveria muitos pontos de vista conflitantes, como o conflito recente que coloca os MRAs, ativistas dos direitos dos homens, contra os PUAs, artistas de picape, ou o jogo versus MGTOW, homens seguindo seu próprio caminho. Eu comecei meu próprio blog com a intenção de estudar as razões pelas quais as dinâmicas sociais e psicológicas intergêneras evoluem, a quais funções elas servem, para desenvolver contingências ou métodos acionáveis de melhorar a vida usando essas informações. Esse é realmente o núcleo do jogo. O problema inerente a isso, verdadeiramente desconectar-se da Matrix e tornar-se consciente de seu próprio condicionamento feminino em geral, é que ele geralmente vem com uma dose saudável de desilusão. Uma vez que você tire as fantasias inimagináveis de almas gêmeas e expectativas de felizes para sempre, e substitua-a por um entendimento mais prático baseado em explicações razoavelmente confiáveis e empíricas, o que lhe resta parece muito com o niilismo. Mesmo para os realistas mais firmes entre a comunidade, ainda existe o desejo de querer aplicar, ainda que levemente, algum tipo de pensamento mágico ao processo de conexão com outro ser humano. Para outros homens, pode haver algum desejo esotérico de estabelecer sua associação em termos de honra, integridade ou respeito. Para as mulheres, isso ocorre como idealização ou predestinação. Não estou dizendo que esse desejo de espiritualizar essas conexões seja sem mérito, mas não posso deixar de ver o conflito que isso tem em coexistir com a praticidade do que estamos aprendendo sobre nós mesmos. Apenas nos últimos 30 anos entendemos as naturezas bioquímicas hormonais de nossas emoções. Sabemos que um hormônio como a ocitocina induz sentimentos de confiança e promove carinho. Sabemos que o perfil da endorfina dopamina, associado a sentimentos de paixão, luxúria e amor é quimicamente semelhante ao da heroína. Pô, lá se vai a mágica. Temos uma compreensão dos ciclos ovulatórios das mulheres e das predisposições a comportamentos sexuais resultantes que são induzidas por elas. Apenas as gerações do final do século XX e XXI estão a par desta informação. A psicologia evolutiva só se destacou como campo de estudo nos últimos 15 anos. Desconforto e desilusão, tudo isso nos leva a algumas realizações muito desconfortáveis, particularmente quando os homens se conscientizam do esquema social estabelecido para mantê-los em uma realidade centrada na mulher. O jogo é simplesmente a mais recente contramedida desenvolvida pelos homens para melhor se adaptar a essa primazia feminina, mas só foi possível através de avanços em ambas as tecnologias de comunicação, acesso à informação globalizada e nova teoria sociopsicológica. Antes desses avanços, e com o aumento da feminização a partir do final dos anos 60 até o final dos anos 90, os homens não tinham noção de sua situação social. Desde o início da revolução sexual até o início deste milênio, a masculinidade ocidental, e a feminilidade, foi submetida à maior reestruturação social e psicológica deliberada, que qualquer geração jamais conheceu. E eu não deveria limitar isso exclusivamente à cultura ocidental. Agora vemos esse efeito se infiltrando na Ásia, no Japão e até mesmo nas culturas latinas tradicionalmente masculinas. Quando a ocidentalização se espalha, a feminização acompanha. Aqui os homens se mantiveram apegados. A falsa culpa que nos ensinaram de que devemos nos envergonhar do nosso passado de patriarcado, com certeza, mas, mais importante, ficamos com o legado desse pensamento mágico. Diante de uma hipergamia ainda indefinida, queríamos ainda acreditar no mito de ser bonzinho, no respeito de seus desejos, na meta matrimonial, todos os quais ainda são, ativamente reforçados por um imperativo feminino que sabia que seu tempo havia chegado, e os homens eram muito estúpidos em seu romantismo para saber disso, até que o jogo foi concebido. O grande e poderoso os que era a feminização está finalmente tendo a cortina puxada para trás. Nesta nova era de comunicação, os homens podem globalmente compartilhar notas e chegar às suas próprias conclusões, e as mulheres gritam mais alto à medida que nos aproximamos da verdade. Graças ao seu relativo anonimato, não existe mais nenhum estigma social para se temer ao abordar o assunto sobre como lidar melhor com as mulheres.
O grande lamento que ouvimos e lemos das mulheres é menos sobre as implicações sociais atuais e mais sobre ter o programa social de feminização de 30 anos sendo exposto pelo que ele realmente era, e é agora. No entanto, mesmo diante da imperatriz sem roupas, elas ainda fazem apelos à romântica e mágica associação a qual os homens se apegaram antes de tomarem consciência de uma feminização que possibilita a hipergamia. Nós lemos gritos de "vire homem", aceite suas responsabilidades anteriores de ser um marido e líder, mas não seja arrogante e esmague nossos espíritos. Na última fileira, uma nova geração de mulheres, as de 22 anos, grita: "Onde está a festa?", enquanto fazem upload de um novo conjunto de nudes tirados do celular no espelho do banheiro. As mulheres conseguem os homens que merecem. Por todo o gorjeio e publicização do triunfalismo feminino, ainda há um espanto ao perguntar por que os homens estão cada vez menos motivados a seguir a sua realidade feminina. Por mais difícil que seja para os homens se desiludirem de seu romantismo, é ainda mais para as mulheres aceitarem suas próprias naturezas à sombra do experimento que foi a feminização do século XX. Eles estão colhendo o turbilhão que o matriarcado da revolução sexual semeou. É ainda mais irônico ler que as mesmas mães que criaram essa geração de homens lamentam como suas filhas não são casadas e não têm filhos aos 35 anos.